série Intolerância e Alergia Alimentar, você acompanha as nossas reportagens especiais a partir de hoje. Acne, descubra como se livrar do problema. E ainda nesta edição, as notícias do diário UFMG e o Fica a Dica Economia de Água. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, 30% da população sofre com alergias alimentares no país. E ao longo desta semana, o circuito vai falar sobre as principais intolerâncias e alergias. E hoje você confere a primeira reportagem da série. Você tá brincando com a câmera, filho? Hoje quem vê o pequeno Vitor todo sapeca mal sabe das dificuldades que precisou enfrentar quando estava assim, do tamanho do irmãozinho. Diagnosticado com alergia alimentar, a mãe, Fernanda, conta que até descobrirem o problema, ele sofreu com cólicas, refluxo e inflamação na pele. Meses depois veio o resultado. Vitor não podia consumir nenhum alimento com leite de vaca. A família, então, precisou se adaptar. A adaptação foi muito difícil, eu tive que trocar toda a louça da minha cozinha, porque todos os plásticos, teflon, tudo por onde já tinha passado leite, eu tinha que substituir porque ali ficavam uns traços de leite e ele reagia. Quando o segundo filho nasceu com a mesma reação alérgica, o tratamento foi mais tranquilo. Isso porque Fernanda já tinha aprendido a preparar receitas sem o uso do leite. É ela quem faz praticamente tudo o que os filhos comem, mas ainda assim reconhece a dificuldade em encontrar na embalagem dos produtos informações essenciais. Muda muito a fórmula, né? Então, às vezes, a composição do alimento. Então, às vezes, um alimento que antes podia consumir, hoje já não pode, porque teve uma alteração na composição. Então, a gente sempre tem que estar se atualizando para saber o que pode e o que não pode consumir. É justamente pelo direito de saber o que está consumindo que o movimento Põe no Rótulo foi criado. Além de um direito, é uma questão de vida ou morte para cerca de 1 milhão de brasileirinhos. Essa é a estimativa de crianças que têm alguma alergia alimentar, de acordo com a Associação Brasileira de Alergia. O contato com a proteína do leite, do ovo, peixes ou frutos do mar, por exemplo, para essas pessoas pode trazer graves consequências. O diagnóstico de alergia alimentar não é trivial e ele deve ser feito de maneira muito rigorosa, porque aqueles pacientes que são verdadeiramente alérgicos necessitam de cuidados muito específicos. As causas da reação alérgica são de ordem genética, mas muitas pessoas acabam desenvolvendo a doença já adultas. O que tem se visto mais recentemente é um aumento dos processos alérgicos nas últimas décadas. Isso provavelmente está associado ao componente ambiental. Quer dizer, a genética permanece imutável, mas o ambiente tem se modificado ao longo das últimas décadas, favorecendo um aparecimento maior de processos alérgicos em geral. O médico explica que algumas pessoas acabam confundindo a alergia com quadros menos graves de indisposição alimentar. Essa ideia da alergia alimentar é muito importante que ela seja diagnosticada corretamente, porque existe uma cultura popular de atribuir sintomas, os mais diversos, à ingestão de alimentos. E muitas vezes isso não tem nada a ver com o alimento e o diagnóstico é feito erroneamente e o paciente, a pessoa é submetida a dietas restritivas sem nenhuma necessidade real disso. Para quem sofre de fato com a alergia, o jeito é se cuidar para levar uma vida feliz como o pequeno Vitor. Delícia! E amanhã a segunda reportagem da série vai explicar a diferença entre alergia e intolerância. Não perca! O país vive um momento delicado no abastecimento de água e, por isso, o Fica a Dica desta semana vai ensinar a economizar o recurso. Apesar da descarga do vaso sanitário ser o que consome mais água dentro de casa, o verdadeiro vilão do desperdício é o chuveiro. Só para você ter ideia, 15 minutos com a água caindo podem gastar 135 litros de água. Então, se você diminuir o tempo do seu banho e o fluxo do chuveiro para até 5 minutos, esse gasto pode chegar a 45 litros de água. Uma boa economia. Mas a gente também tem que prestar atenção no banheiro nas torneiras. Quando elas estão pouco fechadas ou até com vazamento,
Isso pode aumentar na sua conta 60 mil litros de água por mês. Então, entre na campanha da TV UFMG pela economia de água. Preste atenção nas ações do dia a dia e economize sempre. Nós voltamos agora para o estúdio do Circuito UFMG. E amanhã, mais uma dica de economia de água, não perca. Diário UFMG, Alexandre Decares traz agora as últimas notícias da universidade. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Osmar. A UFMG possui vários programas de intercâmbio. Um deles é o Arcos, uma iniciativa que promove a cooperação entre universidades brasileiras e francesas. O programa busca viabilizar e consolidar o intercâmbio docente-discente por meio do financiamento de pesquisas em saúde, planejamento urbano e biodiversidade. O formulário da candidatura você confere no site do programa Arcos. O diretor acadêmico de Computação e Sistemas de Informação lançou hoje uma versão eletrônica do calendário acadêmico da UFMG. A agenda está no formato iCall e pode ser incorporada ao seu calendário eletrônico pessoal, como Google Agenda. Mais informações você encontra na nossa página no Facebook, facebook.com/tvufmg. E em breve você confere a primeira edição de 2015 da série Persona da TV UFMG. O personagem da vez é Marcos Antônio Alexandre, ator e professor da Faculdade de Letras. Marcos integra o grupo de teatro Mayombe desde sua fundação e também leciona no curso de teatro da Escola de Belas Artes. O programa vai ao ar hoje, às 9h45, na TV UFMG. Por hoje é só, boa noite e até amanhã. Ok, Alexandre, muito obrigado pelas informações. A acne é um dos principais problemas de pele. Mais do que preocupação estética, o problema é uma doença e precisa ser tratado. As espinhas não incomodavam muito o Divaldo, mas os familiares do estudante de Relações Econômicas Internacionais convenceram o jovem a fazer um tratamento contra a acne. Eu já faço tratamento do Rocutan, que eu tomo genérico, há mais ou menos 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses mais ou menos. E no começo eu tinha bastante espinha, né, mas já depois de umas 10 semanas assim, 8 semanas, já acaba as espinhas, né? Os resultados são rápidos, mas Divaldo se sente um pouco incomodado com os efeitos colaterais causados pelo medicamento. Cicatrização piora, a minha pele fica vermelha, onde ficavam as espinhas, né? O que mais? A boca resseca bastante, um pouco os olhos. Estima-se que 90% dos jovens brasileiros sofram com a acne, que se desenvolve quando os poros da pele ficam obstruídos. As espinhas se manifestam com maior frequência no rosto, pescoço, busto, costas e ombros. É comum que elas apareçam quando há aumento da atividade hormonal e por isso os adolescentes são os mais atingidos. A autoestima pode ficar baixa quando elas se destacam na pele. Para o psicanalista, essas feridas, somadas à pressão social relacionada ao padrão de beleza, podem se transformar em um problema psicológico. A pessoa toma essa deformação, esse defeito, essa cicatriz, essa ferida como uma ferida narcísica, como algo que poderia levá-la a ser menos amável aos olhos dos seus objetos de amor, a ser menos amável aos olhos dela mesma. O que é uma coisa muito triste, assim, na medida em que pode levar, em casos mais graves, a uma timidez muito grande, assim, dificultando o contato com as pessoas mais próximas, dificultando primeiros contatos com as pessoas nas relações sociais. Mas existe remédio para esse sofrimento e, segundo o professor da Faculdade de Medicina da UFMG, a visita ao médico é fundamental para verificar qual é o melhor tratamento para cada paciente. Quando a acne é uma acne mais inflamatória e essa inflamação é muito intensa, em geral é necessário medicação sistêmica, medicação oral, antibióticos orais, às vezes a indicação da isotretinoína. Quando a acne é mais leve, mais só obstrutiva, que a gente chama de acne comedoniana, aí a gente faz um tratamento apenas tópico. E quando a acne ela é intermediária, ela fica entre uma acne que é só obstrutiva, com pontos de cravo, e essa mais inflamatória, que requer às vezes até isotretinoína, aí é feito o tratamento com antibiótico tópico, antibiótico local. E o dermatologista ainda dá a dica: cutucar as espinhas, jamais.
Deve-se evitar espremer qualquer coisa, principalmente em regiões como a face, que há às vezes possibilidade de uma penetração do agente pela corrente sanguínea, às vezes até para o sistema nervoso central. Muitas vezes quando se espreme, causa-se um dano muito maior. Então a lesão residual ela piora quando a pele é manipulada. Então nós orientamos que o tratamento ele vai dar conta de resolver sem precisar ficar manipulando, ficar cutucando. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. Oi pessoal, eu sou a Carolina Marques, sou caloura medicina da 149 e bom, eu ainda não conheço muito a UFMG, mas já sei que aqui tem os melhores veteranos até agora, foram todos muito acolhedores e eu sei que a faculdade é maravilhosa, tem uma ótima infraestrutura e espero ser a melhor do Brasil e honrar o nome da UFMG aqui com vocês. Estudei muito para entrar aqui aí. Agora eu tenho que estudar no curso, acabou ainda não, só começando. Pretendo agarrar toda a oportunidade que eu tiver e com certeza estudar sempre, né? Olá, meu nome é Henrique Gomes Ribeiro, eu sou calouro de medicina e o UFMG é mais que um sonho para mim, é uma expectativa muito grande. Minha família toda está muito feliz, então acho que não tem palavras para descrever esse momento. Nossa, tem tudo, tem pesquisa, tem restaurante universitário, tem biblioteca, tem tudo que eu quiser tem aqui.